Olá, bem-vindo à nossa terceira parte do nosso quarto encontro. E vamos agora ao subtópico Contrapontos Teológicos. Lembrando que todo o nosso material é baseado na obra de Jonas Madureira. Então, o que nós estamos abordando aqui é a opinião desse pensador, desse filósofo brasileiro, que é um servo de Deus, um cristão, muito respeitado no meio acadêmico, e nós selecionamos esse material da sua autoria para nós não fugirmos muito da nossa visão cristã, pois quando nós pegamos outros autores, como a própria Marilene, que é uma pessoa que fala muito nas suas obras de Deus, mas até de um lado de um distanciamento entre a filosofia e a existência de Deus, já o Jonas, né, ele tenta demonstrar uma coisa totalmente diferente, que o raciocinar não nos leva a desconsiderar a existência de Deus, mas, pelo contrário, nos leva a crer e a necessidade da existência de Deus. Então, vamos falar aqui sobre contrapontos teológicos. Uma das fontes centrais da teologia cristã é a revelação de Deus. E é nela que a teologia encontra o alicerce constituinte da sua natureza e missão. Em outras palavras, a teologia fundamenta toda a sua razão de ser em uma fonte divina de conhecimento, e não meramente na razão. Ora, se considerarmos que a filosofia nasceu de um contraste entre a ciência e revelação, então perguntamos: seria a teologia a expressão de um retrocesso a um tipo de discurso místico-religioso semelhante ao discurso dos poetas na Grécia Antiga? É óbvio que não, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque o termo grego usado no Novo Testamento para designar a revelação não é aletheia, mas apocalipse. E segundo, porque a noção cristã de revelação é marcada por uma dupla realidade, Cristo e a criação. É claro que não podemos negar que o Apocalipse neotestamentário, né, que aponta para uma dupla realidade da revelação cristã, vincula um sentido semelhante ao de Aletheia, dos poetas gregos, pois em ambos os casos o que está em jogo é o desvelamento de algo. Porém, essas duas experiências de conhecimento revelacional são absolutamente distintas. Se contemplarmos a revelação na ótica da criação, concluiremos que não precisamos da ajuda de ninguém para saber que Deus existe. Basta observarmos a natureza e descobriremos que Deus é o fundamento de todas as coisas, de todas as causas, né? Ele está presente no cosmos como seu criador e está presente de tal modo que qualquer ser humano tem acesso. Portanto, não se trata de uma revelação dada a alguns poucos indivíduos, mas a todos os seres humanos. Lembra-nos a epístola de Paulo aos Romanos, que, portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23, né? Mas, continuando aqui,
nosso contraponto, essa passagem representa pelo menos duas teses importantes acerca da revelação natural de Deus. A primeira delas é de que o conteúdo da revelação de Deus é o próprio Deus visto como o supremo criador do universo. Logo, a verdade cristã é o próprio Criador. E a segunda tese refere-se ao fato de que esse Criador supremo é invisível, é oculto. Ou, para usar as palavras de Lutero, absconditus, que se esconde, conforme Isaías 45:15. Contudo, o mesmo Paulo que afirma que Deus é invisível, em 1 Timóteo 1,17, também argumenta que esse Deus invisível saiu da sua ocultação, tornando-se, portanto, visível ao homem. Mas como? Por meio das obras de sua mão. Ora, a criação não é algo que existe nem por si mesmo, nem por meio de um princípio gerador de tudo, ou seja, da physis. Um momentinho só. Da physis. Mas todas as coisas que existem como as obras da mão de Deus estão por sua origem e essência. Um momentinho. Intimamente ligados a ele. Então, o cosmo é de Deus. Não é um mundo cheio de deuses, como dizia Tales de Mileto. Assim, diante de Deus como Criador, tanto o discurso místico dos aedos, ou seja, dos poetas, como o discurso científico dos pré-socráticos, não passam de contrassensos, pois, tudo o que existe manifesta-se como algo criado por Deus, e é nesses seres criados que Deus se mostra, isto é, se torna visível. Ao falar da revelação natural de Deus, isto é, da revelação oriunda da ação criadora do cosmos, Paulo coloca todos os homens diante da possibilidade de adquirirem um conhecimento de Deus. Porém, o conhecimento adquirido por intermédio da criação é um conhecimento que, de certo modo, não nos apresenta Deus. Quem pode nos ajudar a entender isso é Agostinho, em sua obra magna, A Trindade. Ao comentar a passagem de Romanos 1:20, Agostinho afirmou que o conhecimento de Deus, adquirido por meio da revelação natural, é sempre um conhecimento por vestígio. Ou seja, as coisas criadas são sempre vestígios de Deus. Por exemplo, quando alguém entra em uma mata fechada e no meio do caminho depara-se com as pegadas de uma onça, apavora-se, não porque viu de fato uma onça pelas redondezas. Por analogia, podemos dizer que a revelação natural é como um rastro, um vestígio, que indica apenas que há Deus. Mas tais vestígios não podem revelar de fato quem é Deus. No livro 10º das suas Confissões, ao confrontar o pensamento de Anaximenes, contemporâneo de Tales de Mileto, Agostinho negou que a criação seja o princípio causador de todas as coisas. Em sua busca pelo conhecimento de Deus, um homem pode olhar para a criação e saber apenas de duas coisas. Primeiro, que ela não é o princípio gerador de tudo o que existe. E segundo, que todas as vezes que perguntamos para a criação quem é o seu Criador, a única resposta que ouvimos dela é o seguinte: não somos o teu Deus, procura acima de nós. Ou seja, a criação é incapaz de nos dizer quem é Deus, e sua incapacidade se deve à circunstância de que ela é apenas um vestígio do seu Criador, de Deus. Assim como as pegadas de uma onça revelam que quem não revela quem a onça é, mas apenas que há uma onça, a criação também não revela propriamente quem é Deus, mas somente que há um Deus. Portanto, para que Deus seja conhecido, é necessário que haja outra revelação diferente da revelação natural. A revelação que falta é aquela que os teólogos chamam de revelação
especial. Isto é, a revelação de que Deus, através de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, né? A propósito, um grande pensador e teólogo, Alistair McBride, professor de teologia histórica da Universidade de Oxford, sugere que há duas declarações no Novo Testamento que não podemos perder de vista. Uma delas é a declaração de que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, que se encontra em Hebreus 1:3. E a outra é a declaração de que Cristo é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Com essas duas passagens, McGrath quer mostrar o caráter pessoal da revelação de Deus, contrastando assim a personalidade de Cristo com a impessoalidade da criação. Ou seja, Cristo, uma pessoa em carne e osso, é a revelação de quem Deus é. Por isso, ele não pode ser um mero vestígio, mas a própria imagem de Deus. Nesse caso, o Imag Dei, imagem de Deus, deve ser entendida no sentido de uma personificação e autorrevelação de Deus. Encerramos esses contrapontos teológicos com a palavra de Lutero, que diz o seguinte: Deus não quer ser conhecido a não ser por intermédio de Cristo. Nem pode ele ser conhecido de qualquer outro modo. Cristo é o descendente prometido de Abraão. Nele, Deus cumpriu todas as suas promessas. Portanto, somente Cristo é o meio, a vida e o espelho pelo qual vemos Deus e conhecemos sua vontade. Por meio de Cristo, Deus declara seu favor e misericórdia para conosco. Em Cristo vemos que Deus não é mestre irado e o juiz, mas sim um Pai gracioso e bondoso que nos abençoa, isto é, que nos salva da lei, do pecado, da morte e de todo mal, e nos oferece a justiça e a vida eterna mediante Cristo. Este é um conhecimento certo e verdadeiro de Deus, uma persuasão divina que não falha, mas retrata Deus mesmo numa forma específica, a parte da qual não há nenhum Deus. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós vamos voltar no nosso quinto encontro com mais um tema, o nosso terceiro tema do nosso curso. Até lá, que Deus te abençoe e tenham todos uma boa semana.